Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara e hoje eu vou mostrar para vocês um modelo de aula de ciências com experiência científica. Bom, para introduzir, sejam muito bem-vindos, espero que vocês estejam animados para aprender um pouquinho com a minha experiência. Eu usei como base uma parte do capítulo 2 do livro bimestral do segundo ano na matéria de ciências. Porém, esse é um tema que, na minha opinião, pode ser usado em todas as idades, porque eu acredito que o estudo da ciência se baseia nessas etapas e nesse tema que eu vou apresentar para vocês agora. O tema é o método científico. O método científico consiste em técnicas para buscar respostas possíveis a uma pergunta. Então, você questiona algo da natureza, algo que faz parte do estudo da ciência, e a partir disso, você faz uma observação, cria uma hipótese, faz a experiência para comprovar se essa sua hipótese está certa ou não, e depois você publica os resultados. Então, essas são as 4 etapas do método científico que estão presentes lá no livro. Essas etapas são ótimas para que as crianças entendam as etapas da ciência e das descobertas, dos estudos científicos. É muito interessante, tá bom? Algo também que é muito importante você ressaltar para as crianças, além dessas 4 técnicas, além de como funciona a ciência, a história da ciência, nomes bonitos de cientistas, o que a ciência descobriu, é importante você mostrar para eles o autor da ciência. O autor da ciência nada mais é do que Deus, o nosso grandioso Deus. A Bíblia mesmo já fala que no princípio Deus criou os céus e a terra. Isso diz lá em Gênesis. Então, Deus criou a natureza e tudo que nela há. Então, a natureza é uma das áreas que a ciência estuda. E foi Deus que criou. Além de Deus ter criado a natureza e muitas outras coisas, Deus nos criou e colocou em nós o desejo e a curiosidade de descobrir respostas para perguntas que nós fazemos e são feitas para nós também. Então, através dessa curiosidade, desse desejo, a ciência surgiu. Ou seja, você tem a oportunidade de mostrar para o seu aluno que quem criou a ciência foi o próprio Deus. Hoje em dia, com a quantidade de informações que as crianças recebem, são bombardeadas pela internet, esse conceito foi se perdendo. E é algo que lá no passado, os primeiros cientistas já diziam. Eles tinham muito respeito pelo estudo da ciência, porque eles estavam desvendando os mistérios de Deus. Então, cabe a nós, como professores, que ensinamos ciência, lembrar para as crianças que Deus é o Deus da ciência e foi Ele quem inventou a ciência. Bom, agora vamos para a parte prática, a parte de experiência, onde os alunos poderão colocar o método científico em prática. Para isso, eu tenho uma sugestão de livro. Esse aqui é um livro do Manual do Mundo, com 50 experimentos para fazer em casa. São experimentos simples, com materiais em conta, que você pode encontrar em lojas de papelaria. Alguns precisam da ajuda de um adulto, outras crianças podem fazer sozinhas. Esse livro é muito bom para você usar em sala de aula e explorar experiências científicas com as crianças. E eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma experiência científica que eu fiz com os meus alunos e deu super certo. Nós fizemos um projeto bimestral, e esse projetinho valia a nota. Como que funcionava? Eu levei para a sala um copo descartável. Na minha realidade, eu levei um para a sala inteira e todos participaram. Você pode levar um para cada, você pode dividir em grupos, e entregar um material para cada grupo. Você leva um recipiente, pode ser um pouquinho mais alto, que seja transparente, vinagre e bicarbonato de sódio. Faz com que os alunos criem hipóteses do que pode acontecer se você misturar esses 2 elementos dentro de um recipiente. Você pode pedir para que eles escrevam sobre isso, o que eles acham, criar as hipóteses deles. Depois, fazer a experiência para ver se a hipótese deles estava certa e depois escrever o resultado. Quando nós misturamos, aconteceu o que tinha que acontecer. Vou mostrar para vocês agora um vídeo do que realmente aconteceu com a turminha. Quando você mistura os 2 ingredientes,
bicarbonato de sódio e vinagre, ele gera o gás carbônico. O gás carbônico se expande e acaba saindo aí do recipiente, né? É uma mistura bem comum de ser usada por donas de casa para limpar vidros, box, várias outras coisas. A partir disso, você pode jogar outro questionamento. Será que eu consigo lançar um foguete caseiro e também reciclável, usando como combustível vinagre e bicarbonato de sódio? Joga essa pergunta para eles. Faça com que eles anotem. Para isso é interessante eles terem um bloco de notas ou um caderno específico para que eles façam anotações de ideias, hipóteses, observações. E aí você joga essa pergunta para eles. Será que é possível? Se for possível, como que nós podemos fazer? Essa experiência, ela tá lá no YouTube, também tem nesse livro das 50 experiências. Eu passei esse vídeo para os meus alunos depois de questionar para eles. Depois eu dividi os alunos em grupos e cada um trabalhou numa etapa da construção do foguete. Foi um foguete só para a turma toda, porque era uma turma pequena, com 24, 23 alunos. Você pode dividir em grupos, se forem alunos maiores, e cada um fazer o seu foguete, cada grupo. E também fazer a experiência de lançar o foguete. Se forem alunos menores, você pode levar um e você lançar com eles, para depois eles fazerem publicações dos resultados. Já os maiores, eles podem criar a hipótese e eles mesmos lançarem. Se não der certo, eles escrevem por que não deu certo, o que poderia ter feito diferente. Se der certo, eles publicam que a hipótese deles deu certo. Isso é muito interessante. Vou mostrar para vocês agora um vídeo de como foi. Eu lancei o foguete com as crianças do 2º ano e eu vou mostrar para vocês agora como que foi isso. Bom, a partir dessa experiência, as crianças, eu não coloquei o áudio porque eles gritam muito, eles ficaram muito felizes. Alguns foguetes de algumas turmas não decolaram e outros decolaram. E a partir disso a gente concluiu, por que será que decolou? Por que será que um outro decolou e esse não? O que nós poderíamos ter feito de diferente? Eles ficaram decepcionados? Alguns ficaram, mas a gente estudando, o método científico, nós podemos entender o porquê que não decolou ou não. A explicação, existe uma explicação química e uma explicação física sobre essa questão. O vinagre, quando misturado com bicarbonato de sódio, ele cria um gás chamado gás carbônico, e esse gás, ele abre e expulsa, a rolha para fora, porque, desculpa, nem falei o que precisa, Mas você vai precisar, para essa experiência, uma garrafa PET, você faz o formatinho de um foguete, rolha, filtro de papel, aquele de filtrar café, bicarbonato de sódio e vinagre. Então, quando você virar, o vinagre no filtro do café que vai estar com bicarbonato, vai gerar o gás carbônico. O gás carbônico, ele precisa de mais espaço. Então, ele vai se expandir e vai expulsar a rolha. E o fenômeno físico que acontece é que a força da água empurra o foguete para cima. Então, existem dois fenômenos que você pode explicar para os seus alunos: o químico e o físico, tá bom? Os objetivos dessa aula são identificar as características de um bom cientista, conhecer o funcionamento do método científico, vivenciar o método científico por meio de atividades de pesquisa e experimentação, reconhecer Deus como o criador do ser humano e da natureza, compreender que muitos cientistas estudam a natureza com respeito, pois eles estão desvendando os mistérios de Deus, e comprometer-se com o estudo da ciência, porque a ciência exige uma responsabilidade. Você está descobrindo e desvendando os mistérios de Deus. Esses objetivos se encontram lá no próprio livro, tá bom? O livro mestral do 2º ano, mas você também pode encontrar em materiais da Rede Adventista, onde fica disponível aí os objetivos, de cada matéria. Muito obrigada. Esse foi um teminha curto que eu apresentei para vocês. Existem outras questões que nós poderíamos abordar, mas eu tentei apresentar um tema mais sucinto, mostrando para vocês a experiência própria que eu tive. Muito obrigada pela oportunidade também. Espero que vocês gostem. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.